Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 em diante, que diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Que a partir de agora o Espírito Santo nos assista, que haja demonstração de espírito e de poder nessa mensagem, que todos, ao término desse culto de adoração, possamos dizer que o nosso coração ardeu enquanto a palavra de Deus era proclamada. Irmãos queridos, nós vivemos num mundo que precisa ter seus olhos abertos para uma espécie de verdade que só a igreja pode proclamar. Uma verdade que está sob a nossa custódia e da qual a nossa espécie carece desesperadamente. Poderia tratar do conteúdo dessa mensagem nessa noite sob os mais diferentes aspectos. Contudo, julgo que talvez nos ajude a entender o ponto de uma forma toda especial, apresentar a nossa filosofia de história. O mundo precisa conhecer as 4 grandes divisões da história universal apresentadas pelas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. A história é dividida, para nós cristãos, em criação, queda, redenção e consumação. A humanidade precisa tomar conhecimento desses 4 fatos. Seres humanos precisam saber que esse mundo tem um Criador, que deixou pistas da sua existência na ordem criada, e evidências do seu interesse pela nossa felicidade. Vivemos num jardim. E a Bíblia, em conexão a isso, nos ensina que Ele decretou criar cópias suas, seres que carregariam em sua vida as características do Criador, incompartilháveis com todos os demais seres da criação. A humanidade precisa saber que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que foi feita para viver para a glória do seu Criador. E como disse Agostinho, no início da formação do mundo ocidental, fomos feitos para Ele e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa nele. Fomos chamados para anunciar essa verdade ao mundo. Agora acontece que nós estamos em guerra. Vivemos a causar mal uns aos outros. Nesse planeta, que alcançou o nível de prosperidade mais espantoso de sua história, no século XX,
e ainda mais no século 21, de modo que, pela primeira vez na história da humanidade, o homem tem subsídios para viver livre do espectro da fome. Contudo, 1 bilhão de membros da nossa espécie vivem em estado de extrema pobreza. E temos outro fato. Além da maldade presente nesse planeta, o nosso processo de envelhecimento, a vida dura, curta, incerta, que você e eu vivemos. Como explicar tudo isso? A maldade humana em conexão a esse processo inexorável de envelhecimento e morte. A Bíblia declara, e nós precisamos anunciar isso para o mundo, que os nossos antepassados, os nossos pais, romperam comunhão com Deus e passaram a doença da incredulidade, da perversidade, do egoísmo, para toda a espécie humana. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma terceira divisão da história. Que esse Deus olhou para esse planeta azul em rebelião e decretou enviar o seu único filho, mas não para anunciar a destruição total da espécie humana, mas para redimi-la dos seus pecados. E o que ele fez? Cumpriu a lei pelos homens. E na cruz, na cidade de Jerusalém, há 2000 anos, pagou pelos pecados dos homens. E estabeleceu que o Rei do Universo, contra o qual a nossa espécie se rebelou, chama homens e mulheres para deporem armas, se arrependerem da rebelião, se reconciliarem com o Criador, e com a promessa de que o rei haverá de se transformar em pai dos rebeldes arrependidos. O nome dessa mensagem chama-se Evangelho. Mas a Bíblia nos apresenta uma quarta divisão final. Uma verdade que faz parte dessa filosofia cristã de história, fundamentada no caráter de Deus. Ele é santo. Zero chance desse planeta continuar imerso em miséria, destruição, morte, desigualdade, afronta aos céus ad eternum. Esse planeta é uma provocação à santidade de Deus, e Ele declara na sua palavra que haverá um fim do mundo. Uma intervenção sobrenatural, tão clara, tão evidente, um testemunho tão acachapante da santidade divina, que a Bíblia chega ao ponto de declarar: todo joelho se dobrará. Não é que todo joelho vai desejar se curvar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Messias, o Logos, o Verbo, o Filho de Deus,
o mais amável da nossa espécie, é o Senhor do cosmos. Irmãos queridos, agora acontece que quando pensamos nessa missão, é necessário que respondamos uma pergunta. Aqui estamos nós, na condição de portadores dessa mensagem, que só a igreja pode comunicar ao mundo, porque somente os cristãos creem nela. Contudo, pregar essa mensagem significa proclamá-la nesse cenário de rebelião, com homens e mulheres nada interessados em crer na palavra de Deus. Como diz C.S. Lewis, essa história do ser humano procurando a Deus mais pode ser comparada à ideia de um rato procurando um gato. Ele nos apavora. Gênesis diz que nós desenvolvemos uma fobia em relação a ele, que nós nos escondemos do nosso Criador e que suprimimos a verdade, segundo Romanos 1,18, porque isso nos é conveniente. Pois para muitos de nós a última coisa que se pode conceber na vida é a sujeição moral e intelectual a esse mesmo Deus, a partir da convicção formada no espírito e na mente, que esse Deus é real e temível. Portanto, uma pergunta nós precisamos responder: quando esse mundo em rebelião ouve a igreja? Nós temos uma mensagem antipática a proclamar, e que ofende em tal extensão os membros da nossa espécie, que quando essa mensagem assumiu a forma humana, foi posta numa cruz. O que essa passagem que nós acabamos de ler nos ensina é que as nossas palavras somente serão ouvidas por esse mundo em rebelião quando forem autenticadas pelas nossas obras. No campo da justificação, as obras não entram, somos salvos pela graça de Deus somente mediante a fé. Contudo, no campo do cumprimento da missão da igreja no mundo, não há missão sem obras. Não há evangelismo sem sinais autenticadores da origem divina da nossa pregação. Falando de um outro modo, ninguém se afeiçoará pela nossa mensagem enquanto não se afeiçoar por nós. E o impressionante é que o que vale para nós, valeu para Cristo. Vejam, por exemplo, João capítulo 14, 10 e 11. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Qual o teste a ser aplicado para essa pergunta? Como saber que o Filho está no Pai e que o Pai está no Filho? Jesus responde: as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Eu prego, e o Pai
ressuscita mortos, cura leprosos, dá vista aos cegos, botando assim o seu selo sobre o meu evangelho. Ora, nós só estamos aqui reunidos nessa noite devido à singularidade de Cristo. Quem é páreo para Cristo? E por que temos Cristo como singular? Porque ninguém jamais operou as obras operadas por Cristo. Mas observem o que declara o versículo 11: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aqui está o Senhor Jesus nesse mundo em rebelião, chamando os seus discípulos e consequentemente chamando a humanidade para crer que Ele está no Pai e que o Pai está nele. Mas com base em que fundamento? Creiam ao menos por causa das mesmas obras. As obras de Cristo autenticaram sua mensagem, e o que essa porção de João 14 nos ensina é que o que valeu para Cristo vale para a igreja. A igreja não será ouvida pelo mundo sem os sinais autenticadores da origem divina da sua pregação. Vejam o verso 12, o que diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O texto é muito claro. Ele está indo para junto do Pai. Os discípulos observaram que os milagres foram meios usados pela graça soberana de Deus para que pessoas levassem Cristo a sério. Cristo está para partir, e os discípulos, diante da incumbência de levar o evangelho para o mundo, estabelece, portanto, essa questão: qual é a esperança de sermos ouvidos? E o que Cristo declara, na forma de uma promessa, é que manifestações espantosas do poder de Deus na vida da igreja autenticariam a pregação do povo eleito de Deus. Essas obras são aquelas, de modo especial, que só podem ser realizadas mediante a intervenção sobrenatural de Deus. É a igreja diante de uma missão que se lhe configura como tão sobre-humana, que desmorona de joelhos e clama a Deus por um milagre que sinalize na sua história que o que ela tem a dizer ao mundo lhe foi revelado pelo Criador. Irmãos queridos, em conexão a isso, essa passagem nos ensina que a condição para que essas obras milagrosas de Deus ocorram como sinalizações da presença do seu reino neste planeta, como selo divino sobre a pregação da igreja, é necessário que a igreja tenha um sonho que seja verbalizado na presença desse mesmo Deus, mediante oração em nome de Jesus Cristo. Vamos então, nessa introdução ao exame do texto desta noite, acompanhar a linha de pensamento. Temos uma mensagem para entregar ao mundo em rebelião. Só nós podemos fazer isso. Quando a igreja se dedica exclusivamente à justiça social e deixa de pregar o evangelho, se transforma em ONG.
Não podemos jamais permitir que uma tragédia como essa aconteça no nosso meio. Se não pregarmos o Evangelho, ninguém mais o fará. Contudo, para que sejamos ouvidos, nossa pregação precisa ser antecedida por obras. Trovões que chamem a atenção da sociedade para aquilo que temos a comunicar. Essas obras são de tal natureza que só um milagre para levá-las a cabo. E a condição para que a igreja as manifeste é uma vida de oração. Eu vim aqui nessa noite, portanto, para tratar da seguinte pergunta: qual a natureza da oração que faz o braço do Todo-Poderoso se manifestar no cumprimento da missão da igreja no mundo? Número 1. Essa oração, segundo João capítulo 14, versículo 12, resulta da fé em Cristo. Diz assim o Senhor Jesus: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Portanto, nós precisamos confiar em Cristo, crer em Cristo, ter a promessa de Cristo como veraz. Por isso, carecemos de um milagre da graça de Deus, pois é necessário que o Espírito Santo revele Cristo a nós, e revele Cristo como um Cristo amável, de maneira que fixemos nele o nosso amor, vivamos para o seu louvor, em estado de encanto, amor e gratidão. Portanto, nós somos chamados para crer na veracidade de Cristo. Irmãos, somos muito diferentes, mas há algo que nos une nessa noite. Por isso estamos aqui no mesmo lugar, para cultuar a Deus, ouvir sua palavra. Qual é o ponto em comum que há em nós? Nós olhamos para esse planeta, analisamos o que nos foi proposto como caminho de vida, de obtenção de felicidade, e somente uma mensagem se nos configurou como factível: a mensagem de Cristo. Freud não dá conta das nossas demandas, nem Karl Marx, nem Feuerbach, Heidegger, Sartre. Só em Jesus Cristo nós temos palavras de vida eterna. Só nele. E nós fomos levados pelo Espírito Santo a confiar nele. E se nós não confiarmos nele, esse é um outro ponto em comum que nos une. Nós sabemos que sem ele estamos perdidos. Isso ficou evidente para mim quando um oficial da aeronáutica da minha igreja morreu há 4, 5 anos. Câncer, vivendo a experiência do vale da sombra da morte,
convivendo com dores excruciantes. Fui visitá-lo na Vargem Grande. Recebido pela sua mulher, pela sua filha. Fui conduzido ao seu quarto. Ao entrar no local onde ele vivia os últimos minutos da sua vida, eu encontrei em posição fetal, com uma Bíblia do seu lado na cama. Essa cena jamais sairá da minha memória. E é um dos motivos pelos quais eu não me envolvo com política e mantenho minha vida consagrada à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Só um livro fazia sentido para o irmão Góes naqueles dias de despedida desse planeta. E o que nós cristãos estamos certos é que Deus não brincaria com a sua e com a minha vida. Apresentando-nos, ou permitindo que nos fosse apresentada uma fraude. Só que mensagem que de tão simétrica, tão linda, tão gloriosa, tão santa, tão amável, que se revela a nós como digna da nossa confiança. De fato, Deus estava em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, reconciliando consigo o mundo. Então, essa oração que muda a história, essa oração que faz com que a igreja reedite as obras de Cristo, ou até mesmo obras maiores, parte da firme pressuposição que Cristo é fiel às suas promessas, e que jamais, portanto, nos decepcionará. Em segundo lugar, respondendo à pergunta, qual é a natureza dessa oração que muda a história, que faz com que, em meio à pregação da igreja, relâmpagos se manifestem em céu azul, evidenciando que Deus está com o seu povo. Respondendo essa questão, qual é a natureza dessa oração, é evidente à luz do verso 12, que essa oração que muda a história, que transforma o mundo, é ilimitada nos seus propósitos. Porque o Senhor Jesus declara, em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, é essa verdade que nós temos que apresentar para os Sambalais e Tobias que estão sempre presentes na igreja e que infernizam a vida daqueles que trabalham duro. Nós temos que dizer para eles, não venha me falar sobre as dificuldades que a igreja está enfrentando no seu trabalho missionário. Esse é apenas um lado da verdade. O outro lado é que nós temos a promessa que faríamos as obras de Cristo e até mesmo obras que não foram operadas por Cristo, para a glória de Cristo e para a redenção dos homens. Portanto, é um chamado para nós estarmos abertos para o inusitado, para o surpreendente. Para
o que jamais foi concebido e poderia esperar que ocorresse. E a maravilha é saber que essas obras aconteceram. Essa mensagem saiu da bacia do Mediterrâneo e ganhou o planeta. Estamos nos 5 continentes. Há culto a Jesus Cristo no coração da África, da Ásia, na Oceania, no continente europeu, no continente americano. Fomos nós que construímos os hospitais, fomos nós que demos início à ciência moderna. Galileu, Galilei e Nicolau Copérnico eram crentes. Fomos nós que trouxemos ao mundo o mais excelente nível de ensino. Foram os cristãos que fundaram a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade de Yale, a Universidade de Princeton e Harvard. Leva o nome Harvard porque teve início com o pastor John Harvard, que doou 400 livros da sua biblioteca para o início da Universidade Calvinista na Nova Inglaterra. Fomos nós que demos início aos movimentos trabalhistas, à organização dos sindicatos na Inglaterra. É comovente saber que enquanto George Whitefield pregava, os historiadores contam que as lágrimas cortavam, abriam sulcos nos rostos cobertos de fuligem, de homens que trabalhavam a exaustão nas minas de carvão. Esses homens passaram a frequentar a escola dominical, ouvir a pregação do Evangelho, tomaram consciência que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que por isso não podiam ser explorados, e decidiram: chegou a hora de nos levantarmos contra os detentores do capital. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, vamos organizar os nossos sindicatos e lutar pelos nossos direitos, porque não é da vontade de Deus que o homem seja explorado pelo homem. Obras espantosas. Lutamos pela democracia. Concebemos, na obra de um homem como John Locke, filho de calvinistas, o conceito de um Estado democrático de direito. Portanto, a natureza da oração que muda o mundo, que produz obras espantosas, que despertam a humanidade para o que a igreja proclama, é essa capacidade de crer sem limites e de acreditar, por exemplo, que uma igreja como essa pode mudar o destino da cidade de Niterói e fazer alguma coisa que terá repercussão no planeta. Em terceiro lugar, essa oração é baseada na obra expiatória de Cristo. Vejam o que diz o verso 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, essa é uma esperança baseada em teologia, na doutrina da expiação, no fato de que com a morte de Cristo, o véu do santuário foi rasgado de cima embaixo, e que hoje Deus tem nesse planeta uma comunidade de sacerdotes
que tem livre acesso a esse santuário, a fim de, com ousadia, apresentar súplicas ousadas a esse Deus que diz: a minha obra, feita no meu tempo e no meu modo, jamais faltará com a minha provisão. Então, aqui embaixo, o caos. Lemos os jornais, coração é tomado de desalento. Olhamos para o estado da igreja e dizemos: setores inteiros do protestantismo brasileiro se transformaram em luz negra. Como ter esperança de sucesso nos nossos esforços missionários? A esperança consiste no fato de que Jesus está à direita de um ser doce, amável, que tem interesse por esse planeta e que anela usar a sua e minha vida para que homens ouçam a sua mensagem mediante essas sinalizações históricas da presença do reino na vida da igreja. Talvez a maior evidência que tenhamos disso no século XX seja o ministério do grande pastor batista Martin Luther King. Lá estava ele numa pequena igreja no sul dos Estados Unidos, quando ouve o Espírito Santo chamar para sair do púlpito e ir para as ruas. Mas, Senhor, eu sou pastor, eu fui ordenado para cuidar do seu rebanho, eu tenho responsabilidade por essas pessoas. Mas, meu servo, por acaso tu não vês o que ocorre nesse país? Eles se orgulham da sua Constituição, da sua declaração de independência, de serem um povo democrático, mas desde os primórdios, jamais garantiram os direitos civis e políticos dos negros. Olhe para o seu povo, 2h da manhã, uma família negra, conduzindo seu carro, o motorista batendo com a cabeça no volante, os filhos deitados, uns sobre os outros. Vocês encontram um motel no meio da estrada, para o carro, se dirigem para recomporem as forças e se deparam com uma placa: só aceitamos pessoas de pele branca. Meu servo, eu o levanto para combater essa canalice. E um de nós, um pastor batista negro, mudou a história do seu país, concedendo a mim hoje o direito, quando atacam o ofício que eu exerço, dizendo que os pastores evangélicos estão por trás do que de mais obscurantista, reacionário, retrógrado está em curso nesse país, eu posso dizer: contudo, no século XX, na década de 60, um desses que exercem o meu chamado, a minha vocação, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque Jesus prometeu que nós faríamos obras maiores do que que ele fez, como mudar o destino de uma nação, emancipar milhões de vidas humanas.
e anos mais tarde permitir que um presidente do seu povo, que um homem do seu povo com sua cor de pele, ascendesse ao posto de presidente da maior superpotência do planeta. Essa oração também apropria-se da autoridade que há no nome de Cristo. Versos 13 e 14 dizem assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Portanto, esse é um outro fundamento da nossa esperança missionária. E motivo pelo qual não devemos cair em desalento. Podemos orar em nome de Jesus. Podemos nos aproximar do Pai, com a certeza de que Ele haverá de ouvir a nossa súplica, tal como sempre ouve a oração do seu único Filho. É em nome de Jesus, baseada na justiça de Jesus, nos méritos de Jesus, na autoridade de Jesus. Então, como é que tudo funciona? Eu olho para um fato desse mundo, me deparo com uma especial oportunidade de fazer algo para a glória de Deus, que me servirá de plataforma para pregar o Evangelho para milhares. Esse sonho é concebido por mim. Contudo, eu experimento um forte senso de inadequação, me sinto frágil, incapaz, tentável, com medo de fracassar. Eu verbalizo esse sonho na presença daquele que tem interesse por esse planeta, em nome de Jesus. E o que o Senhor Jesus promete, que nessas horas, obras que Ele fez e obras maiores serão feitas pelo seu povo nesse planeta. O que chamará a atenção dos que estão do lado de fora e fará com que esses passem a levar a igreja a sério. E em último lugar, e eu deixei esse ponto por último, por seguir um método de pregação que acredita que o mais importante de uma mensagem deve ser apresentado no final da mesma. Não há nada mais importante do que o verso 13. Essa oração que muda a história, essa oração que representa o rebombar do trovão, que faz com que pessoas tenham interesse em ouvir o que a igreja tem a dizer. Essa oração que faz com que os do lado de fora se afeiçoem por nós. Podendo assim se afeiçoarem pela nossa mensagem, tem como objetivo supremo a glória de Deus. Pois diz o verso 13: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que nós estamos aqui. Meu Deus, mais uma noite que você se dirige para esse local, mais um culto em que você tira recursos da sua família e investe nessa instituição. Qual é o sentido disso tudo? E uma instituição que muitas vezes nos causa náusea, dentro da qual
encontramos alguns dos nossos piores inimigos. Gente traiçoeira com a qual nós lidamos de modo desarmado e que nos golpeiam. Qual o sentido disso tudo? O sentido reside no seguinte fato: que juntos, a partir da conjugação de esforços dos que estão aqui dentro e que de fato nasceram de novo, estabelece-se a possibilidade de operarmos essas obras que chamarão a atenção do planeta para a nossa mensagem. E o que nós temos a revelar é a beleza do Deus a quem servimos. O nosso propósito maior é que Pai e Filho sejam glorificados, que pessoas experimentem a doçura desse conhecimento que nós experimentamos, que elas mantenham contato com esse ser absolutamente amável, que elas tenham uma ideia do que significa o pai contemplar o filho, o filho contemplar o pai. O sentido de um ser infinitamente sensível perante um ser infinitamente belo. E desse transbordamento de felicidade, esse Deus Trino resolver incluir na festa de amor da Santíssima Trindade uma filha chamada Igreja. Então, por que existimos? Por que lutamos pela Igreja? Por que fazemos missões transculturais? Por que investimos em escola dominical? Por que enviamos os nossos vocacionados para os seminários teológicos? Porque não há como ficarmos calados. É impossível reter essa mensagem. Estamos, portanto, diante de algo por demais glorioso. E que Deus nos chama, pela sua graça, a proclamar a esse planeta, mediante esses sinais manifestados no tempo e no espaço, que, repito, fazem com que os que estão do lado de fora da igreja nos levem a sério. Irmãos queridos, o que nós vimos então até esse ponto da mensagem? Que recebemos o chamado para proclamar o Evangelho para o mundo em rebelião, que só tomará a decisão de parar para nos ouvir quando divisar obras que levem essas pessoas a crerem que nós cremos. Essas obras são de tal natureza que só podem ser operadas mediante oração. Qual é a natureza dessa oração? Eu lhes dei 5 respostas. Resulta da fé em Cristo, é ilimitada nos seus propósitos, baseada na obra expiatória do Senhor Jesus, apropria-se da autoridade do nome de Cristo e tem como objetivo supremo a glória de Deus. Vamos à aplicação.
Número 1. Peça a Deus uma obra a ser feita por meio da sua vida nesse planeta. Peça sonhos. Sonhos compartilháveis. Que possam ser sonhados conjuntamente por seus irmãos na fé. E que, por sua vez, sejam verbalizados diante desse Deus de poder ilimitado. A fim de que obras espantosas através de você e dos seus amigos ocorram nesse planeta, de modo que essas obras sirvam de plataforma para você, quem sabe, proclamar a verdade de Deus para milhões de pessoas. Isso é possível. E nunca isso foi tão necessário no nosso país. Não sei que leitura que você faz do que está acontecendo no campo político da nossa nação. Mas uma coisa, se você lê jornal, se você convive no ambiente universitário, se no seu local de trabalho você lida com não cristãos, você poderá dizer juntamente comigo que nós nunca fomos tão odiados e por motivos justos. De maneira que nós não estamos chegando no Brasil num Mayflower, nos dirigindo para uma terra virgem, a fim de fundar uma nação que seja uma cidade edificada no monte e sirva de luz para os povos. Nós estamos num ambiente hostil e lidando com gente que nos associa ao que há de pior na nossa pátria. Declaram em Brasília que a maior ameaça hoje ao futuro do Brasil, à saúde da nossa democracia, são as bancadas da Bíblia, do boi e da bala. Portanto, estamos diante de descrédito histórico. Nunca fomos objeto de tamanha repugnância. Que direito temos de pedir para que essas pessoas nos ouçam? Só existe uma saída: clamarmos a Deus para que obras do seu governo providencial, mediante nossas orações, evidenciem que Deus tem um povo no Brasil. Nunca essa oração foi tão necessária. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço e outras maiores falar, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A nós nos cabe ter zelo por essa missão. E se somos crentes, deveríamos estar experimentando hoje dores de parto, de maneira que algo glorioso fosse produzido nesse país, através da igreja, a fim de que o brasileiro passasse, repito, a crer que nós cremos.
Em segundo lugar, segunda aplicação prática, creia que esse Deus pode levar esse sonho seu a cabo, mediante oração feita em nome de Jesus. Aguarde milagres. Seja ousado na apresentação desses projetos missionários e viva na expectativa de cedo ou tarde você ser levado a dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Em terceiro lugar, jamais estabeleça limites para o que Deus pode fazer através dessa igreja, da sua vida. Farás obras que eu faço, e obras maiores fará. Quarto lugar, quarta aplicação prática. Aproprie-se dos benefícios da redenção. Não espere ser perfeito para fazer algo para a glória de Deus. Não anele para sair de casa e esperar que se manifestem em seu coração motivações absolutamente puras. A vida é curta, dura, incerta. E a nós nos cabe, portanto, remir os dias, porque os dias são maus, e contar esses mesmos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. E se o nosso coração for sábio, ele nos conduzirá a hoje, nessa noite, com o propósito de amanhecer a segunda-feira, dispostos a fazer algo, a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos sendo afrontados pelos que estão do lado de fora. Dizem que nós não valemos nada. Precisamos de Davi. Porque lá está Golias, olhando e dizendo: vocês são os covardes. Vocês dizem que o Deus de vocês não é um Deus tribal, que ele é maior do que os deuses da Mesopotâmia, do Egito. Todo mundo, que o Jeová de vocês é o Criador do planeta. Contudo, vocês estão sujando as calças, estão morrendo de vergonha, ninguém vem daí para cá para me enfrentar. Vocês são os frouxos. Aí aparece um garotinho lá, um rapaz, ruivo, feições nobres, e diz: rapaziada, o que está rolando aí? O que esse camarada está dizendo? Pô, quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? O cara, deixa de ser canalha. Nós estamos aqui no maior veneno, apavorados com esse sujeito, humilhados. E você vem aqui para acrescentar sofrimento ao nosso sofrimento? O quê? Quem é esse incircunciso? Olha, eu vou lá. E não me venham me passar armadura de Saul, tudo que eu peço é um estilingue. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, nós estamos precisando de uma geração zelosa pela glória do Evangelho. O nosso Evangelho está associado a lixo. O brasileiro não sabe mais qual é o sentido da palavra Evangelho, porque ele está sendo usado para defender tudo que é tipo
durante o silêncio de uma igreja que deveria ter zelo, ciúme da glória de Jesus. Em último lugar, faça da glorificação da Trindade o supremo propósito da sua vida. Não tome decisão que leve o seu entorno não cristão a menosprezar sua vida e ser levado a dizer: a última coisa que eu posso conceber na vida é botar o pé na sua igreja. Porque se há um Deus que Ele me preserve de me tornar tão doente quanto você se tornou, nós não podemos ter na vida causa que torne o Evangelho subserviente a ela, e nenhuma lealdade que milite contra a lealdade que devemos a Jesus Cristo. Eu ontem desejei muito que uma obra fosse feita nesse país através da igreja, que certamente seria uma revolução. E que levaria essa nação a se preocupar em saber o que pensamos. A juventude da minha igreja tomou a seguinte decisão: vamos para o centro do Rio e visitar 3 locais intimamente relacionados à história da escravidão. E aí fomos para o Cais do Valongo, que recebeu 500 mil de africanos para trabalharem nas terras dos nossos antepassados. Saíam do Cais do Valongo para trabalhar nas nossas fazendas. Em seguida, eu fui para o cemitério dos Pretos Novos, no centro do Rio, no sopé do Morro da Providência. Esse cemitério foi descoberto em 1996. Uma pessoa foi fazer uma obra em sua casa e se deparou com ossadas de crianças, de jovens de 25 anos para baixo. E ela falou: o que é isso? Procurou as autoridades públicas e descobriu que ali funcionava o cemitério dos Pretos Novos. Os nossos antepassados iam à África e traziam para o nosso país essa gente em condições tão precárias que muitos morriam no navio. Chegavam no Cais do Valongo para serem enterrados, e outros tão depauperados que no decurso de poucos dias eram lançados naquele local onde também se depositava o lixo do Rio de Janeiro. Em seguida nós fomos para Pedra do Sal, onde funcionou uma comunidade quilombola. Estávamos na presença de um historiador da Igreja Presbiteriana da Barra, o Mateus Guzmão, e ele falava sobre a história, e eu fazia ponte com o nosso meio, com o nosso tempo. Quando estávamos na Pedra do Sal, num local de resistência à opressão, eu me virei para o grupo, me parece que havia, de 50, 70, 100 pessoas, e disse o seguinte:
É impressionante que o Mateus fala e parece que ele está lendo o jornal que acabou de ser impresso para você e para mim. Porque ele acabou de descrever o que está acontecendo na nossa terra. Nossa cidade está coalhada de senzalas. Vivemos no modelo de exploração. E a morte dessa gente até hoje não nos perturba. Terça-feira, estava em casa deitado. Segunda, eu me senti doente, voltando da igreja, ou melhor, no domingo. Segunda, ainda doente, tive que cumprir uma agenda lá na Barra, reunião de oração, e um culto que temos à noite. Quando chegou na terça-feira, eu falei, não tem jeito, eu vou dormir, estou exausto. Devo voltar para aqueles quadros de sinusite, dos quais eu só saio com antibiótico. Estou morto. Estava literalmente debaixo da coberta, quando um ativista me manda imagens da cidade de Deus, e o danado, ele soube me espetar, que ele mandou a imagem e disse a seguinte coisa: Antônio, isso aqui é violação de direito. Um blindado da polícia militar entrou na cidade de Deus, numa comunidade que eu conheço, chamada Brejo, ou Karatê, e resolveu cruzar uma viela, tomada de barracos de ambos os lados. Barracos nos quais moram centenas e centenas de crianças. O blindado saiu arrastando os cabos de eletricidade, e ao arrastar os cabos, saiu arrastando os barracos. Quem toleraria que algo dessa natureza acontecesse no condomínio onde mora? Angustiado, falei, cara, você me pega aqui? Estou saindo de casa, eu vou te pegar, eu vou para Pendotiba, eu te pego, Antônio, pode contar comigo. Aí entrei no carro, levei minha câmera e saí filmando tudo, entrevistando os moradores, querendo saber o que estava acontecendo naquele local. Peguei as imagens, saí correndo para o SBT, entreguei na redação de um dos seus diretores, entreguei na redação do Jornal do Rio, redigimos um aviso de pauta, mandamos a imagem para toda a imprensa, fomos primeira página do Jornal Dia com uma foto que nós tiramos. E após todo aquele tour da escravidão, estávamos então no momento final daquela incursão sobre o passado recente do Rio de Janeiro, com o qual os avós de muitos que estão aqui presentes conviveram. Meu pai nasceu em 1927. Abolição, 1888. Essa coisa está dentro de nós. Por isso nós temos o quartinho de empregada doméstica. Por isso o elevador de serviço só pode subir pelo elevador de serviço. Por isso o autoritarismo, você sabe com quem está conversando? Na hora, veio o desejo de fazer alguma coisa nessa esfera, que desse um basta nesse histórico de opressão e injustiça e iniquidade, de maneira que esses bolsões de miséria recebessem a chegada do reino de Cristo na sua plenitude, e que algo tão espantoso acontecesse, que o Brasil parasse para ouvir a igreja e dizer: nem todos são iguais. Há pessoas no meio dessa gente de caráter lindo, e que estão na vanguarda das transformações sociais desse país. E sei que esses sonhos, essas obras,
podem ser de outras naturezas. Envolvem não apenas ações espetaculares, mas o tratamento digno que você dá para a empregada doméstica, para o garçom que o atende no restaurante, para a forma como você se relaciona com seu vizinho. Obras. A salvação é sem obras, mas a missão é com obras. E sem obras, o mundo não nos ouvirá. Assim foi com Cristo, assim é com a igreja. Que, portanto, dobremos os nossos joelhos, que peçamos a Deus que os céus sejam abertos, que obras inusitadas ocorram nesses dias de trevas no nosso país, e que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos ficar de pé?